vamos iniciar mais uma aula de História. Hoje nós estudaremos sobre as heranças africanas. Nós vamos estudar sobre a história do povo africano aqui no nosso país. Por volta do ano de 1500, portugueses e europeus chegaram ao continente africano. Quando nós falamos do ano de 1500, você lembra de quê? Nós estudamos sobre o descobrimento do Brasil e nós aprendemos que no ano de 1500 foi o ano em que os portugueses chegaram às nossas terras. Pois bem, 1500 também foi o mesmo ano em que os europeus chegaram ao continente africano. E aí, eles trouxeram milhões de africanos aqui para as nossas terras, mas essas pessoas elas não vinham de boa vontade. Elas vinham trabalhar como escravos, eram trazidas em navios chamados navios negreiros, eram amarradas, acorrentadas, e muitos desses africanos acabavam morrendo durante a viagem e já chegavam aqui nas nossas terras mortos. Muitos corpos eram jogados ao mar. Vejam que história tão triste foi a chegada dos africanos aqui no Brasil. Mas nós vamos estudar que ao longo da história, os africanos, com toda a sua força, com toda a sua cultura, conseguiram contribuir muito para a nossa cultura e conseguiram conquistar e construir uma história de vitórias. O Brasil é um dos países que mais possui população negra em todo o mundo. Isso é devido às mais de 4 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, que foram trazidas para cá com o comércio de escravos no ano de 1500. Então, nosso país ele tem uma grande população negra, porque esses 4 milhões de pessoas foram trazidos da África para trabalhar como escravos aqui nas nossas terras. E aí nós já estudamos que essas pessoas negras, esses africanos, acabaram tendo relacionamentos com pessoas brancas, com índios, e aí houve essa grande mistura de raças que formou a nossa cultura brasileira, que formou o povo brasileiro. Durante a história, os escravos eles conseguiram a sua liberdade. Nós já estudamos que os escravos, através da princesa Isabel, ao assinar a Lei Áurea, ela conseguiu acabar com a escravidão, mas isso demorou muitos anos de sofrimento dos africanos. Apesar dessa lei ser assinada e esses negros deixarem de ser escravos, continuou o sofrimento dessas pessoas porque elas eram discriminadas, elas eram humilhadas e maltratadas. E muitos desses africanos, eles não tinham nada aqui no Brasil, eles não tinham terras, eles não tinham emprego, e aí eles começaram a passar fome, a passar necessidade, e assim, por exemplo, se formaram comunidades pobres, como as favelas, como nós encontramos no Rio de Janeiro. Essas comunidades eram formadas por pessoas que não tinham terras para construir casas em lugares apropriados. E muitas dessas pessoas foram esses africanos, esses negros que foram libertos da escravidão, mas que não tinham condições de sobreviver. Hoje, os afro-brasileiros se destacam na música, no meio comercial, no teatro, em filmes, no meio empresarial e em muitos outros meios no Brasil. Muitas vezes superando os brancos que tanto discriminaram eles ao longo da história. Então, hoje, os negros, eles possuem uma história de vitória, de conquistas, mas tudo isso foi a base de muito suor e de muito sofrimento. Nós temos aqui na imagem uma senzala. A senzala era o lugar onde esses escravos eles viviam. As pessoas que tinham dinheiro, os brancos, eles possuíam a casa grande que ficava na fazenda. Mas os negros eles não podiam morar junto com essas famílias. E aí eles viviam em lugares precários, que eram chamados de senzalas, como essas que nós estamos vendo na imagem. Uma forte influência do povo africano na nossa cultura é na religião. A prática das religiões africanas era extremamente proibida no Brasil, porque as pessoas brancas não entendiam
a cultura africana e consideravam as práticas religiosas dele como bruxaria. Então, a Igreja Católica fazia questão de pregar apenas o culto cristão. Por isso, eles cultuavam as suas divindades secretamente. Eles identificavam as suas divindades com nomes de santos católicos. Então, os africanos, além de não poderem estarem na sua terra, serem trazidos para o Brasil à força, eles também não podiam realizar suas práticas religiosas. Como os europeus, eles eram cristãos, eles seguiam a Igreja Católica, os africanos começaram a colocar o nome das suas divindades com nomes de santos católicos, porque só assim os brancos deixariam que eles realizassem os seus cultos. E aí, dentro dessas senzalas, os negros eles realizavam as suas práticas religiosas, e muitas das vezes secretamente, para que os portugueses não vissem e assim eles não fossem castigados. A capoeira é extremamente ligada à escravidão. Supostamente ela foi criada aqui no Brasil. Ela teria surgido a partir de danças africanas, acrescentada a um caráter marcial, ao fim de auxiliar os escravos a defender-se e a atacar. Para despistar a polícia, utilizavam os cantos africanos. Então, segundo a história capoeira, ela foi criada pelos africanos aqui no nosso país. A capoeira é uma mistura tanto de dança como de golpes, de luta. E os africanos criaram a capoeira com o intuito de conseguir se defender tanto daquelas pessoas como os capitães do mato, porque muitos escravos não aguentavam o sofrimento e resolviam fugir das senzalas. E aí os europeus mandavam pessoas para ir buscar esses escravos e trazer eles. E quando eles eram capturados, eles sofriam muitos castigos físicos. Eles apanhavam, eles passavam fome. E aí a capoeira foi criada com esse sentido, de ser uma forma dos africanos, dos escravos, se defenderem. As danças. O jongo é uma dança trazida pelo povo bantu, do mesmo tronco do batuque, ambos ancestrais do samba. Então, essa dança chamada jongo foi quem deu o início do samba aqui no Brasil. O samba é a principal forma de música das raízes africanas surgidas no Brasil. O seu nome originou-se da palavra semba, que significa umbigo em quiombo, que é uma língua de Angola. Então, veja que forte influência do povo africano nas danças do nosso Brasil. O samba é o ritmo mais conhecido fora do nosso país, é a marca registrada do Brasil. E o samba, ele foi originado das danças que os africanos realizavam nas senzalas enquanto eles eram escravos aqui no Brasil. A arte também foi muito influenciada pelos africanos. Então, a arte é baseada nas histórias, nas crenças, nas lendas e na filosofia africana. E, basicamente, as crenças, as lendas africanas é muito ligada a elementos da natureza, assim como a cultura indígena. Então, nós temos aqui na imagem uma máscara de madeira e uma arte africana em bronze. Vejam como a arte africana influenciou também a arte brasileira. Nós temos aqui o berimbau, que é usado na capoeira, certo? Então, são instrumentos como os tambores, criados, trazidos pelos africanos e que foram introduzidos tanto nas nossas danças, como nos nossos rituais religiosos. Tudo isso veio da cultura africana. Aqui nós continuamos vendo a influência africana sobre a arte no Brasil. Outra grande influência africana é sobre a culinária. Veja que nós temos a moqueca, o vatapá, a feijoada. Todas essas comidas são originárias da cultura africana. Existem vários relatos que a feijoada foi criada pelos escravos com restos das comidas da Casa Grande. Então, quando os patrões
não comia, não queria aquela parte do porco que para eles não era própria para consumo, os escravos pegavam aqueles restos, levavam para as senzalas e em panelas de barro criaram a feijoada. Então eles criaram alimentos ou trouxeram alimentos para a África e esses alimentos ficaram fazendo parte da nossa cultura e nós comemos eles até hoje no nosso dia a dia. Temos também o acarajé, não é isso? Nós temos também aqui outro prato de feijoada, que é muito forte da cultura africana no nosso país, o vatapá, tudo isso veio dos africanos. A influência africana também veio sobre a nossa língua, a língua portuguesa. Então, existem várias palavras que nós adotamos para o nosso vocabulário que vieram da língua africana, como, por exemplo, bengala, cafundó, cafuné, canjica, que é aquele alimento que nós comemos nas festas juninas, caramujo, chilique, dendê, todas essas são comidas, são palavras que são de origem africana e que hoje fazem parte do dicionário do vocabulário do nosso país. Amanhã é dia 20 de novembro e é um dia muito especial. É o dia em que nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Quem foi a grande figura da luta dos escravos dos negros para a sua libertação? A grande figura histórica é Zumbi dos Palmares. Ele nasceu no nosso estado, no estado de Alagoas, no ano de 1655. Embora ele tenha nascido livre, ou seja, ele não era escravo, ele foi capturado quando ele tinha por volta de 7 anos de idade. Nessa época, Zumbi ele foi entregue a um padre que se chamava Antônio Melo. E esse padre foi responsável por cuidar de Zumbi e responsável pela sua formação. Ele não nasceu escravo, ele nasceu livre, mas ele foi capturado e foi entregue a esse padre. Mas Zumbi, ele sempre foi contra a escravidão, ele não concordava de um negro ser tratado como escravo, sofrer, trabalhar de graça e sofrer. E ele desde pequeno mostrou a sua força, a sua garra para lutar pelo seu povo. Nós temos aqui na imagem Zumbi, ele já rapaz. Ele, seu nome era Zambi, que também foi chamado de Zumbi dos Palmares. A grande figura do Quilombo dos Palmares, que é o símbolo da resistência afro-brasileira contra a escravidão e toda forma de opressão. Ele é considerado um dos inventores da antiga capoeira. Ele era casado com Dandara e julga-se que ele era sobrinho de Ganga Zumba, que foi o rei de Palmares. Palmares é uma comunidade, é um quilombo, onde muitos dos negros que fugiam da casa grande, que fugiam dos seus donos, eles corriam e subiam a serra e iam para a Serra da Barriga, que hoje é uma localidade que fica na cidade de União dos Palmares, que é interior daqui da nossa capital, Maceió. E Zumbi, ele foi um grande líder dessa comunidade. Então, esse quilombo, que era onde esses escravos, esses negros fugiam para lá, fica hoje em União dos Palmares. Infelizmente, Zumbi, ele foi assassinado no ano de 1695, justamente na data de 20 de novembro. Por isso que todo ano, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, para que as pessoas se lembrem dessa grande figura histórica, desse homem que lutou, que foi um guerreiro, que lutou para que o povo negro fosse livre. E é uma data para que a gente lembre da grande herança, da grande influência da cultura africana para o nosso país. Existe uma lei, a Lei 10.639 do ano de 2003, que, sendo assim, é obrigado, então, os órgãos públicos, eles são obrigados a comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, porque é uma forma de homenagear e manter viva em nossa memória a figura histórica de Zumbi, não somente como líder,
mas também como um elemento central na luta pela libertação dos escravos, que ocorreu apenas no ano de 1888. O Quilombo do Palmares, como a tia já explicou, é localizado na atual região de União dos Palmares, que é o interior daqui de Alagoas. É considerado um reino ou uma república na visão de alguns. Era formado por escravos negros que haviam escapado das fazendas, das prisões e das senzalas brasileiras. Os negros, refugiados que lá moravam, viviam de acordo com a sua cultura africana, plantando e produzindo em comunidade. Então, esses negros que fugiam do sofrimento, da escravidão, encontravam nessa comunidade, que era o Quilombo dos Palmares, uma comunidade onde eles viviam em paz, onde eles plantavam e eles produziam seu próprio alimento. Mas eles também precisavam estar alertas, porque essa comunidade acabava sendo invadida pelos portugueses, pelos europeus, por pessoas que eram contratadas para ir em busca desses negros que fugiam. Nós temos aqui uma imagem do filme Quilombo que mostram como esses negros, eles esperavam, Eles se preparavam contra essas invasões. Eles eram verdadeiros guerreiros em busca da liberdade do seu povo. Zumbi dos Palmares. Em função da sua expressão histórica e da resistência que Zumbi representa, o dia da sua morte, 20 de novembro, foi adotado pelo movimento negro brasileiro como o Dia da Consciência Negra. Então, que nós nunca nos esquecermos da contribuição de Zumbi, para a luta do povo negro, a importância do povo negro para a nossa cultura. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje.